já entrou, convidada dele. Dona Ruth e Serginho já aceita a solicitação de vocês, viu? Só esperar o pessoal chegar pra gente poder começar. Oi, Lari, tudo bem? Deixa eu assinar pra Dona Ruth. Olha, Renata. Primeira vez que a Renata entra. Oi, Serginho. Olha, Lourenço. Gente, de Lambuja o pessoal já tá chegando. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, eu quero falar uma coisa muito séria. Porque a intenção da nossa live é sempre levar alegria, levar bom humor, coisas boas, até me vestir bem melhor do que as outras lives hoje, porque hoje é a nossa querida Ruth Pereirão, então eu tenho que estar bem vestido, né? Não posso fazer feio hoje. Gostaram da minha roupa? Quero saber se vocês gostaram da minha roupa, né? Comentem aí se a minha roupa tá legal, hein? Se não tiver, eu peço desculpas. Mas como eu estava dizendo, eu costumo trazer muita seriedade para... Ai, gente, eu não sei como é que eu vou explicar. Porque é uma coisa muito triste. Porque eu assisto os noticiários, assisto os telejornais, enfim, como tantas coisas mais. Obrigada, Sara. O Pantanal. Tá uma coisa muito triste. Eu fiquei assim perplexo. Até eu iria vestir outra roupa. Não seria essa. Seria uma roupa preta com verde e amarelo. Porque, sinceramente, gente, o que tá acontecendo com o Pantanal é uma coisa horrível. Pelo amor de Deus. Eu vi no Fantástico domingo a matéria que foi apresentada lá pelos repórteres, pelos jornalistas. A onça com as 4 patas queimadas. Com as quatro patas queimadas, vermelhas de sangue. Os bichos, os animais, tartarugas e outras coisas mais, morrendo vivos. Estão morrendo. Nós estamos perdendo metade do verde, da mata, do Pantanal, desse Brasil lindo que a gente tem. Eu costumo ser muito alegre, trazer muita, digamos assim, muita alegria, muita leveza para essas nossas lives. Mas eu não teria como começar essa live sem protestar. Porque, antes de tudo, eu sou cidadão brasileiro. Tenho 14 anos indo para 15. E eu tenho que aprender a ser muito patriota e dizer essas coisas que precisam ser ditas. Os fazendeiros, pelo amor de Deus, foi achado... lá perto, numas fazendas que tem perto do Pantanal, fazendeiros prendendo na casa de um fazendeiro armas e munições de fogo. Tá explicado. Estão considerados como suspeitos, não é? Como tantas coisas mais. Então é muita coisa séria, é muita coisa que está me deixando muito decepcionado e eu não vou entrar dentro porque a nossa convidada não merece, eu, digamos assim, debulhar tudo que eu tô sentindo ao vivo aqui pra vocês, viu? Mas é uma irresponsabilidade. Governo federal, presidente, pelo amor de Deus, vamos tomar providência. Porque o Brasil precisa ir pra frente, não pra trás, tá bom? Mas vamos começar. Eu peço desculpas, viu? A todos vocês, mas... A nossa convidada de hoje é Ruth Pereirão, diretora do Teatro de Maio, Ruth Sofer Pereirão, mais conhecida como Ruth Pereirão. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem, João. Eu concordo plenamente com tua decepção com o nosso Pantanal. Eu estou de acordo também. Eu sinto muito essa perda triste que a gente está vendo todos os dias no noticiário, né? É muito triste ver esses animaizinhos, tudo queimando. E a chuva que não chega, pelo amor de Deus. E aqui... Pois é, a chuva que está vindo para cá devia de ir para lá. Claro, é o que mais a gente reza, pedindo que mande a chuva para lá, né, João? Ah, tá louco. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que rezar e esperar que isso melhore, né, João?
Com certeza, não é? A gente tem que unir as nossas forças, se irmanar, rezar, porque Deus é a única solução nessa hora. Ele em primeiro lugar, para depois vir as autoridades, os militares, enfim, que tem que ir lá combater esse fogaréu todo, porque eu vejo que é decepcionado, porque eu quero deixar uma coisa bem clara, que não é só na Globo que está dando na Bandeirantes, no SBT, em tudo quanto é lugar, o que está dando lá no Pantanal. É uma coisa muito triste, muito séria, que eu fiz questão de abrir a nossa live falando sobre isso. Eu peço desculpas à senhora por eu começar protestando, que é uma coisa que, digamos assim, não é muito chique do meu feitio, mas eu fiz questão de começar assim dessa... É uma realidade, né? É uma realidade, a gente não pode fugir da raia, é o que a gente está vivendo. Mas, como eu falei, a nossa convidada é diretora administrativa do Teatro 3 de Maio, desde a sua reinauguração em 1997, além, porque eu quero deixar uma coisa bem clara, a dona Ruth é farmacêutica, ela não tem nada a ver com a cultura, que é uma coisa que a gente vai falar aqui nessa nossa live, né? E também, digamos, que o Teatro 3 de Maio é meio que um patrimônio histórico, cultural do nosso interior do estado do Rio Grande do Sul, né, dona Ruth? Deixa eu primeiro, então, agradecer o teu convite, né, para essa live, que a gente pode falar um pouquinho da nossa cultura, que sempre é uma coisa mais agradável, né, do que essas queimadas e, como tu disse... Isso, a gente está precisando muito de cultura. Então, deixa eu primeiro só dizer uma coisa para vocês. Como tu falaste mesmo, eu sou formada em farmácia bioquímica lá na Federal do Paraná. Depois eu fui fazer um curso na Alemanha, 2 anos, e trabalhei na nossa universidade, fui contratada para dar aula, mas sempre com aquele sanguezinho cultural, né, que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Sim. Sempre participei, desde que eu entrei na universidade, quer dizer, desde que eu entrei, não, na época do reitor, que era o professor Sarkis, ele criou um departamento cultural na PUSM. A PUSM é a Associação dos Professores da Universidade, né? Isso foi lá em 87. Ele criou ele era o presidente da PUSM, e aí ele me convidou, eu e alguns colegas lá da universidade, cada um de uma área, para criar departamentos, né? Então teve o departamento social, jurídico, o cultural e o social. E aí no cultural eu entrei e a gente trabalhou anos, né? Vamos dizer assim, foram 27 anos depois que ele saiu, entrou outros presidentes, nós trabalhamos durante o período que eu dava aula, fazia pesquisa, tinha a minha colega Regina Biac, tinha a Vera Rodrigues, cada uma de uma área, e a gente criou um departamento cultural. Então, ali já começou o movimento cultural, já não tinha ainda o teatro idealizado, mas a gente trazia uma vez por mês lançamento de livro, daqui a pouco trazia uma orquestra de Montenegro, né? Também que veio se apresentar, era no Caxeiral, era no Itaimbé, onde tinha palco a gente podia trazer alguma coisa, né? E aí começou assim, sempre aquele gostinho pela cultura, né? Pelos espetáculos, pela música, e até que eu me aposentei. Então, em 96, dezembro de 96, eu me aposentei da minha trajetória toda como docente. E aí foi quando eu tinha mais disponibilidade e me convidaram, né? Pra gente, claro. Nessa época que foi em 96, eu me aposentei, mas em 93, para deixar bem claro, a gente criou a Associação dos Amigos do Teatro 3 de Maio, né? Isso. Porque o teatro existia, já tinha sofrido alguma reforma, mas estava parado, fechado, né? Então, na época que era Maristela Moura, hoje é jornalista, né, conhecida por todo mundo, ela era secretária de cultura. Ela era secretária de cultura, e aí ela me chamou e disse, Ruth, eu queria ver se tu conseguisse lá, porque minha mãe, não sei se tu sabe, mas a minha mãe era lá do Teatro São Pedro, né? E aí ela disse, quem sabe tu consegue lá trazer o estatuto e a gente cria uma associação aqui em Santa Maria para ver se a gente resgata o nosso teatro. Eu disse, tá, tudo bem.
Aí busquei o estatuto, a gente, nessa época, ela formou um grupo, ela que convidou as pessoas, e criamos a Associação dos Amigos do Teatro 3 de Maio em 1993, tá? Aí foi o doutor, hoje já falecido, querido doutor Goy, era pediatra, que ele fazia um trabalho muito bonito com a Unimed Cultural, que a Cida, a produtora, também estava em Santa Maria, e tinha um movimento muito bom, cultural, trazia eventos de fora e tudo. E aí a gente convidou o Dr. Góes se ele aceitasse ser o presidente da associação. E ele aceitou. E Alexandre Lima, que hoje também conhecido por todos aqui nós, ele aceitou como vice e a gente criou uma associação. Ficaram 2 anos, essa associação de 93 a 95, para criar toda essa parte burocrática, né? Claro. Fazer tudo direitinho, deixar tudo oficial. E aí, quando o doutor Góes saiu em 95, assumiu o professor Ailo Sacol, que foi o presidente, eu a vice-presidente, e aí a gente destrinchou a campanha e em 18 meses inauguramos o teatro. Ou seja, começamos em outubro de 95 e em maio de 97 a gente abriu as portas. 26 de maio. Foi em maio, foi dia 26 de maio, Não, 13 de maio não, 26 de maio no Teatro 13 de Maio, né? Isso, só para deixar bem claro. Aliás, só para deixar bem claro outra coisa também, a dona Ruth, eu vou te chamar de Ruth, tá. Porque mesmo sendo mais velha do que eu, a juventude fala mais alto. Mas Tu podia ser meu neto, né? Com 14 anos eu tenho 70. Pois é. Com certeza. Para deixar bem claro, ela é filha da Vera Sofer, que foi diretora. Não sei se ainda. Não, a minha mãe se chama Eva Sofer, que foi... Eva, isso, desculpa. É que eu fiquei com Vera na cabeça. Então, eu fiquei assim, meio, digamos assim, indignado com o começo da live, porque eu tive que falar. Então, eu fiquei meio assim, degringolado. Mas agora, deixa eu perguntar uma coisa. Depois que inaugurou, aí sim, como é que foi, digamos, de 1997 até agora, 2020? E deixa eu explicar uma coisa bem, para todo mundo entender bem. O Teatro 13 de Maio, ele é da prefeitura, é um prédio tombado, ele pertence à prefeitura, e a prefeitura, na época que a gente assumiu, o Ailo como presidente e eu como vice, o prefeito nos chamou e disse assim: vocês aceitam o desafio de administrar esse teatro ou vocês querem ficar ligados ao serviço público da prefeitura? Aí nós nos olhamos, o Ailo olhou para mim, eu olhei para ele e disse: não, nós vamos aceitar o desafio de administrar, sem ter assim o problema de cada troca de prefeito, troca tudo, né? Então a gente achou que a gente teria condições. E deu certo, a gente até hoje, nós temos a nossa associação, foi criado um convênio com a prefeitura, que o prédio é deles, nós seguimos rigorosamente, assim, por exemplo, não pode ter eventos eleitorais, políticos, religiosos. Claro. Nós temos um tempo de gestão aqui, que já foi renovado algumas vezes, né, para a gente administrar. Então, nós somos responsáveis por toda a administração, toda folha de pagamento, equipamento, compra, tudo é conosco. O que a prefeitura nos paga, nos empresta o prédio e paga a conta da luz e da água. O resto todo é nosso. Os 8 funcionários que nós temos, a gente que assume, a gente paga, toda a compra de equipamento é nossa, tudo aqui funciona sob nossa responsabilidade, né? Então a gente, e aí como eu me aposentei naquela época, me convidaram, tu aceita esse desafio? Eu digo, olha, nunca dirigi um teatro, mas mais ou menos vou aceitar, né? E aceitei, e até hoje estou aí ainda. Ainda não me tiraram, mas a hora que quiserem mudar, estou às ordens, né?
Mas eu acho muito difícil mudar. Se ficou até agora, eu acho, olha, que não sai. Mas de repente aparece alguém, né? Com certeza, não é? Existem várias possibilidades na vida da gente. Mas deixa eu só deixar uma coisa bem clara para o pessoal, que hoje a gente entrou mais cedo, às 6 horas da tarde. O porquê? Que eu vou explicar, eu sempre procuro explicar o porquê das coisas, não é? Porque teve gente que me perguntou, eram 4h30, 5h30, estavam me perguntando por que vai entrar mais cedo, por que vai entrar mais cedo? Por conta da disponibilidade do horário da Dona Ruth. Então, por isso que a gente esquematizou para 6 horas da tarde, viu? Só para deixar bem claro. João, também outra coisa, nós estamos na como é que chama? Tabela laranja, não, tabela vermelha, né? Da bandeira vermelha, isso, que tudo está ficando mais cedo. Bandeira vermelha, então a gente é obrigado a fechar. Eu estou no teatro ainda, né? Nós somos obrigados a fechar. Aliás, nem abrimos hoje, né? Mas a gente está aqui dentro administrativamente trabalhando, eu e o Serginho, e lá na frente estava o nosso rapaz da bilheteria e só. E com portas fechadas. Mas como a gente tem esse horário, né, para parar, e eu moro em Camobi, a internet não funciona muito bem, eu achei melhor gravar daqui contigo, né? Sim. Então, aí fica muito tarde e a gente achou melhor, estamos com a janela ainda com luz, vão ver aqui e vão dizer, eles não podem trabalhar essa hora, então a gente está aqui para te atender. Mas, bom, tu ia me perguntar como é que a gente está desde aquela época até hoje, se mantendo, né? Se fosse na época normal, a gente tem sempre os nossos eventos, né? Nossos projetos, a gente faz projeto pela Lei de Incentivo de Santa Maria, também existem as leis do Estado, as leis federal, mas o que basicamente nos sustenta mesmo são as leis municipais, né? Que a gente tem aqui da LIC, que é a da manutenção do prédio, a dos eventos, dos espetáculos do 13 e o Palco da Cultura, que a gente promove para os artistas só locais. Todos os locais podem se inscrever no nosso projeto, e aí tem uma seleção, né, que é feita sempre por uma comissão, e esses eventos normalmente aconteciam muito bem, né, durante a época normal. Com a pandemia, o que a gente está fazendo? Lives, né? Como nós estamos agora falando aqui, a gente tem que fazer tudo gravado ou ao vivo, mas sem público. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos o nosso segundo evento do nosso projeto, que se chamava Palhaverso, onde teve bastante acesso, foi muito legal. E foi através de uma live, né? E nós estamos com uma plataforma, contratamos uma plataforma lá de Porto Alegre, porque a gente não sabe de nenhuma aqui que faça com venda de ingresso, porque os artistas têm que ganhar dinheiro, né? Eles precisam viver. Então, a gente ofereceu para esses grupos que estão dentro do nosso projeto, se eles aceitavam fazer as lives sem público, obviamente, aqui no palco, mas com venda de ingresso. E está funcionando, né? Eles estão recebendo o cachê deles e agora nós estamos vendo também, chegou agora mesmo, eu nem tive tempo de ler ainda, o demonstrativo da plateia, da plateia virtual de ontem à noite. Né? Uhum. E até nós vamos pedir, se tu puder divulgar, eu vou pedir para o Serginho sempre te mandar todos os nossos eventos. Com certeza, pode mandar, né? Eu divulgo com muito prazer. Bom, já que... Fala. Pode falar, dona. Pode falar. Pode perguntar. O que tu ia dizer? Tá. Já que a senhora tocasse nesse assunto da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, sim. Como é que funciona, digamos assim? Eles repassam e aí, como a senhora disse, vai para manutenção, para essas coisas todas. Eu queria que a senhora ressaltasse um pouco mais para a gente. Tá. Por exemplo, agora nós recebemos, eu até tenho que ler, porque foi ontem que entrou, eu não tive tempo, toda a nova regulamentação para esse ano de 2021, tá? Porque nós estamos em 2020, já estamos no processo fazendo os espetáculos. A manutenção,
funciona assim, em fevereiro a gente fecha o teatro, porque eu sou obrigada a dar férias, né, coletivas, onde a gente não tem espetáculo, para os funcionários terem férias, e é onde a gente faz toda a manutenção do prédio, tá? Então, em fevereiro, fecha o teatro e entra manutenção, ou seja, obras, compra de equipamentos, tudo é feito nessa época que não tem movimento de artistas aqui. Então, em janeiro, quando a gente já inscreveu na LIC, ela foi aprovada, né? A gente tem que fazer o cadastro, fazer orçamento e buscar dinheiro. O dinheiro todo que, na verdade, quem capta sou eu. Por exemplo, a gente tem a Ana e agora o Serginho que estão fazendo também a elaboração e toda a parte burocrática, né, da inscrição, providenciar tudo, eles fazem isso e eu vou atrás do dinheiro. Então, eu tenho que ir atrás de dinheiro para poder executar. Então, como a gente faz através do IPTU, vou te dar um exemplo, por exemplo, se tu paga IPTU e vai pagar à vista, eu vou dar um exemplo assim, se tu paga R$1.000 de IPTU da tua casa ou de onde tu, né, mora, e tu pode destinar 30% para projetos culturais. Qualquer projeto, são vários que estão inscritos na LIC. O teatro é um deles. Ah, então se eu pago IPTU, 30% é descontado nos projetos culturais, inclusive no 13. Tu pode assim, tu paga R$1.000, vamos dizer, em vez de tu dar R$1.000 para a prefeitura, tu vai dar 700 para eles, vai pagar 700 para a prefeitura e 300 tu pode destinar para um projeto cultural. Pode ser o teatro, pode ser orquestra, pode ser escola de samba, pode ser vários projetos. Ah, certinho, tá? Agora sim. E aí eu tenho várias empresas que eu busco também, mas tem que ser assim, quem paga à vista, não pode ser quem paga parcelado. Isso é um critério que vem dentro das normativas, né? Então, se tu vai lá numa concessionária de carros e ele paga o IPTU dele à vista, que é um IPTU bom, ele destina, ele não está tirando nada da empresa dele, ele está só direcionando, né? Ele opta assim, ao invés de dar tudo para a prefeitura, eu dou um pouquinho para a cultura. Tem também para o esporte a mesma coisa, né? Então, é uma maneira que a prefeitura faz uma renúncia fiscal. Eles deixam de captar para as coisas deles para destinar para a cultura. Isso é muito bom. E não é toda a cidade, é muito pouca cidade do interior que tem esse privilégio, né? Nós temos. Então, isso é desde 96 existe. Foi lá que a gente, um ano antes da gente inaugurar, essa lei começou. Então, nós tivemos sorte que a gente vem sempre com essa possibilidade de buscar dinheiro através desses impostos fiscais. Então, assim funciona o da manutenção. Então, como eu te falei, em janeiro é o mês que eu mais corro, porque janeiro é onde todo mundo tem que pagar o IPTU, quem pagar à vista. Ah, claro. Né? Então, eu tenho que ir direitinho nos lugares certos para ver se posso contar com esse dinheiro. E aí entra o dinheiro, a gente paga os fornecedores e quem vai fazer a manutenção, que tem que pagar, né, em fevereiro, e daí em março, quando a gente abre, está tudo prontinho. Então, esse ano, graças a Deus, antes da pandemia, toda a manutenção do prédio foi feita, trocamos toda a rede elétrica. Cada ano eu me sento com os nossos técnicos, né, e digo o que vocês precisam, que a gente tem que mudar ou melhorar. Então, eles me dão uma lista, trazem o orçamento, a gente bota no projeto, aí eu busco o dinheiro e vamos trabalhar, vamos melhorar. Então, por isso que a gente está há 23 anos, que a gente está aqui no teatro com todo o funcionamento funcionando bem, né? Com todo o equipamento funcionando muito bem. Graças a Maravilha. Bom, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, de isolamento, hoje em dia tudo é baseado em live, como a gente está fazendo aqui ao vivo, não é? E agora o teatro está com espetáculos online. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco, falasse um pouco sobre isso. Tá. Como eu te falei, esse é um dos projetos, esse que a gente está, que é o projeto, se chama Projeto Cultural 13, o Palco da Cultura, que é esse projeto que a gente faz, né, que eu também busco através de ISSQN, IPTU, que começaria
logo no início, foi aprovado 16 espetáculos, tá? Quando a gente entra nesse projeto, a gente abre um edital, as pessoas, já vou avisando, porque aqui quem está nos assistindo, de repente, é músico, ou faz teatro, ou faz dança, pode se inscrever. Aí se inscreve no projeto, né? E aí, claro que esse ano parece que foram 46 grupos que se inscreveram. Nós só temos 16 datas que foi aprovado pela LIC. Então, a gente tinha tantos de dança, parece que eram 8 de música, eu não me lembro assim de cabeça, mas era 8 de música, 6 de teatro e de dança, né? Então, para fechar os 16. Então, esses 16 eventos a gente reúne depois o pessoal, quem escolhe isso é uma comissão, né? A gente sempre escolhe, tem o cuidado de pegar alguém da área, por exemplo, quem vai avaliar os da música é um professor da academia, né, do curso de música, e alguém que seja amador, um músico daqui da cidade, alguém que não seja da universidade para não ter conflito. Então, nós somos bem democráticos. E aí, da dança é outra dupla e do teatro é outra dupla. Então, a gente tem essas comissões, eles recebem todos os projetos, avaliam quem é melhor, entra. Então, nós estamos com esses 16 eventos agora, fizemos 2 já na forma de live, e já temos, assim, até eu estou com a pauta aqui, já tem até o fim do ano, todos eles já com a agenda feita. Se a senhora quiser falar para a gente, pode falar. Sim, a gente já tem vários, assim, agora dia 29 de setembro, ontem foi 14, né? Dia 29 nós vamos ter o especial Tim Maia da Seroma, né? Que maravilha! Deixa eu ver aqui. O Serginho está me alcançando aqui. Não, eu tenho aqui, ó, Serginho. Não é esses? Falando de Serginho, um abraço pro Serginho. Ele que tá... Dá um abraço aqui, Serginho. Cadê o Serginho? Ai, tá sem máscara. Serginho, apareça, Serginho. Não me esconda nada, Serginho. É que a gente junto, a gente trabalha assim, ó. De máscara, ele foi buscar máscara. Ah, com certeza. Agora máscara sempre. Oi, Serginho, tudo bem? Tudo certo. Serginho Marques, RP, do Teatro Spy, da Societá também, é da Societá, né? O Serginho faz as lives dele todas as quartas-feiras à noite, né? É as afirmações negras, que muito são legal. Se ele quiser me convidar, eu participo com o maior prazer, viu? Não estou me oferecendo. Olha aí, Serginho. Ele já tem uma agenda bem cheia, o Serginho. Acho que já está com a agenda. Com certeza. Relações públicas, então, é muita coisa. Aliás, deixa eu falar uma coisa, que eu não sei se vocês viram que eu tô de aparelho, né? Não dá para enxergar. Eu botei amarelo esse mês por causa do Setembro Amarelo. Ontem eu fui no dentista, aí eu digo, doutora, dá para trocar a cor dos meus aparelhos hoje? Porque, na verdade, eu troco de mês em mês, né? E, na verdade, já tinha trocado dia 31. E daí eu fui lá e daí eu pedi, bota um amarelo. E daí eu coloquei, não dá para enxergar o amarelo por causa da luz aqui. Tá, mas eu coloquei... O óculos é verde e os dentes amarelo, perfeito. E a blusa bandeira do Brasil. Só que tu devia... Pois não é? Tu devia estar com a bandeira do Rio Grande, né? Nós estamos no mês do gaúcho. Pois é. Sabe que, na verdade, faz anos e anos e anos que eu não coloco piúcha, bombacha, até o último 20 de setembro não coloquei. Olha aqui. Já faz 2 anos. Já vou fazer uma propaganda, já que a gente está no mês do gaúcho. E para a gente arrecadar um pouquinho de dinheiro, olha o que nós estamos oferecendo aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal, a cuia de chimarrão personalizada. Ela é menor do que a normal, porque agora todo mundo tem que tomar chimarrão sozinho, né? Não pode compartilhado. E aqui posso fazer mais propaganda no nosso material de venda. Olha aqui, aqui Pão, a padaria... Eles estão fazendo essas bolachinhas que se chama bolacha do teatro. Ele fez isso e aí a venda das bolachinhas aqui da Quipão, o que ele vender vem para o teatro. Entendeu? Ele está nos dando uma cortesia muito legal. Essas bolachinhas são... Uma parceria bem legal.
Estamos vendendo a nossa canequinha do café, cafezinho. Ai, que bonitinha a canequinha. Olha, gente, que legal que... Ai, E meu é Deus. pequenininha, ó. Tem o copinho para cachaçinha. Ah, esse meu irmão vai gostar, o Vinícius vai gostar. O copinho da cachaça. Eu adorei a caneca. Nós temos a nossa máscara preta e branca. A máscara que eu vi, muito legal. Nós temos o bloquinho de couro. Aham, a caneta também, né? A caneta, se não me engano, tem também. A caneta também, ó, caneta com o logo do teatro. 5 pila, é bem barato. Aham. Tem o bloquinho. E ali atrás tem a propaganda do livro. Olha ali. Ah, eu tenho uma da CVI, do teatro não tem. CVI. Então eu faço favor de ter do teatro. Olha aqui o nosso livro. Olha ali o livrão, ali. Nesse livro conta toda a história do teatro. História do teatro demais. Não, conta desde a época da compra do terreno em 1888, tá? Então, em 1800... Aliás, é bom explicar... Sabe que, às vezes, quando vem o pessoal de fazer visitação, não agora, claro, né? Mas visitação de escolas... e os alunos que vêm, todo mundo me pergunta, por que o nome é 13 de maio, né? Porque foi inaugurado dia 13 de maio, eu digo não. É porque foi graças à abolição da escravatura, né? Que a princesa Isabel... Sim, a Lei Áurea. A Lei Áurea, que foi neste ano, em 1888, quando foram libertados, então, os escravos. E aí... Foi, claro, ele começou em 88 com a compra do terreno, tudo, mas ele inaugurou em 1890, né? E aí foi dado o nome Teatro 3 de Maio. E aqui nesse nosso livro é interessante que quem não conhece e se interessar pela história, tem toda a história desde a época da inauguração do terreno. São 3 fases, né? A primeira fase, quando João Daut Filho, que foi o idealizador do teatro, ele era teatrólogo e ele era um farmacêutico, né? Aí ele gostava muito de peças de teatro, e aí ele juntou um grupo de pessoas, vamos construir um teatro para Santa Maria. Na época existia, 20 mil pessoas morando aqui, era uma cidade, né? Uma aldeia quase. Mas ele formou, então, uma sociedade dramática, mais ou menos que nem a nossa associação na época. E aí ele fundou, começaram a buscar recursos, aquisições, doações e construíram esse templo, né? Então a gente tem que conservar esse templo como um patrimônio histórico da cidade, né? E aqui no livro conta tudo, até onde ele foi embora, depois o município adquiriu, porque primeiro foi particular, né? Ele juntou os amigos, construíram, aí João Daut teve que abandonar, foi embora, e aí o município comprou o prédio e aí ficou municipal. E aí ele deteriorou, virou tudo menos teatro, né? Era sede da aviação, sede de jornal, fórum da cidade, tudo menos teatro. E aí depois foi criada, né? Virou um centro cultural até que nós voltamos a fazer ele virar um teatro. Então é interessante porque tem as 3 fases, né? Desde 1888 até agora. Bem interessante. Sim, mas agora, já que nós mostramos os produtos, enfim, a caneca que eu adorei, como é que a gente faz para adquirir? Vocês, abrindo o nosso site, vocês vão ter ali todos esses presentinhos com os valores, e aí, se puder, ou nós manda um e-mail, ou passa aqui, né? Agora, claro, estamos fechados essa semana, mas na época que estava em bandeira laranja, a gente ficava trabalhando a gente trabalha das 2 às 5, então a gente está aqui no teatro, né? O que é isso? Peraí, deixa eu desligar meu celular. Então a gente fica aqui, né? Serginho, minha coisa está falando aqui. Em seguida, deslize o botão. Tá. Serginho já vai dar um jeito. Serginho me ajuda, porque tecnologicamente eu sou um fracasso. É o braço direito, né? É o braço direito. Mas então...
Pode falar, dona Ruth. Não, eu ia dizer isso. Nosso horário agora, essa semana que a gente está na bandeira vermelha, a gente está com a porta fechadinha, mas espero que a partir da semana que vem a gente esteja de novo aqui sem público, mas assim, sem aglomeração. Às vezes chega uma pessoa, compra um livro, ontem veio outra pessoa, comprou mais um livro, outro veio comprar uma cuiazinha, assim, é muito tranquilo, né? Claro, claro. Eu quero ressaltar os nossos espectadores que estão assistindo, mandar um beijo para Miriam Floresta, para Débora Rosa, já minhas entrevistadas, a Sara, minha grande amiga, também já foi entrevistada, psicóloga. Ela perguntou como faz para se associar no teatro. Tá, é assim, que eu gostaria de falar um pouco. Para se associar, hoje em dia a gente cobra, a mensalidade é R$35 por mês, né? Para ajudar um da família se associando, já tem todas as vantagens, porque em épocas normais, vamos dizer, nós estamos num tempo diferente, né? Em época normal, o sócio tinha vantagem, ele recebe a programação em casa, ele faz reserva por telefone, ele ajuda o teatro, né? E ele tem desconto normalmente em todos os eventos, tá? Como agora a gente está sem fazer a mala direta, entra no nosso site, aí vai ver como se associar, né? Temos uma ficha, a pessoa preenche a ficha, e aí preenche a ficha, nos encaminha a gente por e-mail e a gente associa, né? E aí a gente fica muito feliz de ter mais um sócio, né? A gente tem vários amigos que são sócios, inclusive muito, muito fiéis, porque muita gente, eu achei que com a pandemia iam daqui a pouco começar a cancelar, né, a sua mensalidade, mas não. A gente manteve um outro que foi embora de Santa Maria, ou um outro que infelizmente faleceu, a gente, claro, cancela, mas o normal foi todo mundo permanecer como um amigo nosso, amigo do coração. Mas claro. E a gente, antes dessa pandemia, outro dia eu fiz uma live e ela me perguntou quantos espetáculos a gente já tinha agendado lá em março, né? Até o fim do ano, em março, nós já tínhamos 104 eventos agendados, né? Que agora foram pro brejo, como a gente diz, né? Foram embora. Pois é. Porque muita gente que vinha de fora, outros que não puderam se organizar para ensaiar, não podem se apresentar, não é? Mas a gente continua oferecendo, se alguém estiver nos ouvindo e tiver interesse, que alguém quiser fazer um show ou fizer alguma coisa, a gente tem a possibilidade de fazer na forma online, né? E de lives e com cobrança de ingresso, inclusive para o sustento do artista, né? Claro. Isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa não sabe como cobrar e tal, e a gente agora está trabalhando com essa plataforma que se chama Viva o Palco, e é bem interessante, porque a pessoa se inscreve, claro que os eventos, os preços são mais acessíveis, né, do que se fosse apresentar aqui, daqui a pouco traz uma Natália Timber, que estava marcada para dia 20 de março, e teve que ser cancelado por causa da pandemia. Até quero falar uma curiosidade em relação disso. Fala. Porque eu já fui no Teatro 3 de Maio já algumas vezes, somente duas, pela escola. A última vez que eu fui, que peço eu assisti, gente. Ai, não era de lobo, nem coiote, nem nada. Era a Mochila da Camila, há uns 3 anos atrás. E eu peguei, eu vi em março que Natália Timber que viria em Santa Maria com a peça dela Através da Íris, que diz que é uma maravilha. Isso. E eu peguei para minha mãe e digo, mãe, nós vamos nessa peça, vamos dia 3 de maio, tá certo? Aí tá, lá pelo dia 14, dia 16, eu descobri que estava decretado que o coronavírus tinha chegado aqui no Rio Grande do Sul, que o teatro, digamos assim,
iria fechar as portas para os espetáculos presenciais, e tal. Eu digo, ué, me show a peça da Natália Timberlake, não vou poder ir no Teatro 13 de Maio. E ela com 90 anos, né, não vai, mesmo que melhor. Claro, não tem. Não sei se o ano que vem, vamos ver como é que vai estar tudo e se ela ainda vai estar bem de saúde, tudo, né? Mas foi uma pena. E tinha vários eventos já marcados para março também, abril, e aí vai, né? Mas paciência, vamos torcer que esse vírus morra logo, né? Vai embora. A gente não quer que as pessoas morram e ele não morre, né? Isso que é o bravo. Pois é. Mas, dona Ruth, já que nós tocamos no assunto da Covid, como é que o teatro e vocês funcionários estão se mantendo nesse momento da Covid, onde tudo parou, não tem espetáculo só na forma online? Aí eu gostaria de saber sobre isso. Bom, aí como eu te falei, nós temos os sócios, os amigos que continuam pagando por mês, né? Que é o nosso carro-chefe, né? Os sócios que estão mantendo o teatro. E nessas lives que estão acontecendo, que a prefeitura está promovendo, tu viste, né? Teve a tertúlia, né? A tertúlia foram 3 dias aqui, tiveram as peças da SMED, da Secretaria de Educação, também para as crianças, e eles então fizeram uma locação do teatro para nos ajudar, né? Então a prefeitura tem uma verba que ela separou para ajudar os artistas, né? E o patrimônio cultural que é o teatro. Então a gente está recebendo, claro, bem mais reduzido, mas é uma locação que a gente está recebendo. Então a gente também conseguiu. Como é que a gente manteve? Os primeiros meses a gente teve aquela suspensão dos funcionários, porque claro que sem espetáculo, sem nada, a gente suspendeu e entraram naquele privilégio que o governo estava pagando, né? Então, 70% do salário dos funcionários que a gente teve que manter, queremos manter os funcionários, ninguém foi demitido. Então, o que a gente fez? 70% do salário deles é pago pelo governo e 30% nós. Então, para nós diminuiu bem a folha de pagamento, né? Isso a gente conseguiu manter. E aí o governo prorrogou isso, graças a Deus. Então, a gente está mantendo assim, com redução de horário de funcionário. Por exemplo, essa semana não vai ter nada, então não aparece ninguém, né? A gente conseguiu fazer isso e assim a gente vai indo, né? Redução, paramos de pagar a manutenção do monta-carga, paramos de pagar a manutenção dos equipamentos aqui dentro, porque estava tudo parado, então a gente foi cortando onde deu, né? Aí a gente conseguiu reduzir a nossa folha total de pagamentos daqui do mês. Mas estamos indo assim, né? Torcendo que mais gente queira fazer espetáculos aqui na forma de live para a gente também poder receber um pouquinho, né? Para manter os funcionários todos aqui. Sim. E a gente... Bom, fala. O que eu ia falar? Porque tem uma coisa que eu acho que nessa pandemia, eu acho que as pessoas estão cada vez mais tendo mais acesso à cultura do que normalmente sem pandemia, né? Sem Covid nem nada. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa, porque tem muita gente que acha que o teatro é muito superior à popularidade. E eu acho que até é uma coisa meio em verdade, porque eu acho que a cultura tem que ser acessada por todos, sabe? Tem gente que acha que teatro é muito elite, muito elitista, digamos. O que a senhora acha sobre isso? A senhora acha que não é elitista nada, que é popular, que as pessoas têm que, digamos assim, consumir a cultura, e não só a cultura, mas sim o teatro também? Eu vou te dizer assim, ó, nós temos, muita gente não sabe, quer dizer, agora vamos falar na época normal, tá? Agora a pandemia é um pouquinho diferente, mas na época normal a gente tinha muitos eventos de entrada franca, tá? Quer dizer, só não vem quem não quer, ou que não podia vir até aqui, mas muita gente, nós temos, por exemplo, projetos, eu sou muito
favorável a trazer crianças aqui, né? Crianças. Então, a gente tem aqueles projetos, férias divertidas, o carrossel, o palco infantil, tudo de graça. A pessoa não paga nada e vem assistir os espetáculos. E isso a gente fazia, por exemplo, o carrossel Férias Divertidas, em janeiro, quando as crianças mais que têm um poder aquisitivo maior podem viajar com os pais, vão para a praia, a gente trazia as crianças mais da periferia, os mais que não têm recurso para viajar, para curtir cultura aqui no teatro, com ar-condicionado, vendo coisas boas, crianças se divertindo, e eles adoravam. A gente tem sessões assim que lotava. Nós tínhamos dias no verão, calorão, que nós tínhamos mais de 700 pessoas, 300 numa sessão e 300 na outra. Todos entrada franca, ou seja, é para todo mundo, quem puder vir ao teatro. Nós tínhamos muitos eventos também, adultos, entrada franca, né? Quer dizer, a pessoa vem e pode curtir, não é pelo valor do ingresso. Claro que se tu traz uma Natália Timber, vai ser um pouquinho mais caro, porque eles... Com certeza. O cachê deles é caro, tudo isso. Mas a gente tem muitos eventos aqui próprios de Santa Maria, que são preços super acessíveis, né? E esse negócio de dizer que é só para elite, eu discordo totalmente, porque para mim elite é quem gosta de coisa boa. Tu pode ser uma pessoa bem simples e gostar de uma leitura, gostar de um filme, gostar de uma peça de teatro, e aí para mim é isso. Elite não depende do setor financeiro nem nada, é quem curte e gosta de arte, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que às vezes a pessoa diz, mas para ir para o teatro tem que se arrumar. Não tem que se arrumar. Quem se arruma é quem está no palco, né? Nunca vou me esquecer nunca vou me esquecer um dia que um senhor ligou e disse assim, como é que eu me visto hoje à noite para ir ao teatro? Eu digo, o senhor se veste da maneira que o senhor se sentir bem. Se o senhor quiser vir de pijama, não tem problema, pode vir. Quem tem que estar bem é quem está no palco, né? A pessoa que vem de chinelo, vem de bermuda, vem como se sentir bem. É isso que a gente prega. E é assim. Sim. Tem gente, a Sara mandando pergunta, mas antes da pergunta da Sara, o que eu ia falar? Nossa cidade é considerada como cidade de cultura, né? E tem gente que diz que Santa Maria não é mais cidade de cultura, que não existe cultura e nem nada. Eu, na minha opinião, acho que existe sim. Muita cultura. É bobagem de cultura. Eu vou te dizer que a nossa cidade é muito, eu considero ela muito de alto índice cultural. Nós temos universidade, a nossa universidade federal principalmente, mas tem as outras, mas ela é que tem abrange todas essas áreas, né? A dança, o teatro, as artes plásticas, né? A música. E quanta gente que nós temos aqui, né? A gente, inclusive, sentiu isso depois que o teatro inaugurou, a competitividade, né? Porque tinha um local para se apresentar, a competitividade cresceu muito, assim, né? Então, eu quero ser melhor que o outro, então eu vou estudar mais, eu vou, né, melhorar por exemplo, na dança, as danças cresceram muitas academias, né? Primeiro nós tínhamos uma ou duas só, depois a gente viu assim como criou-se, né? Cada um quer fazer uma coreografia melhor, mais bonita, com mais música, com mais luz, porque tem equipamentos para isso. Então isso aí deu assim um tchan cultural muito grande. E nós temos a formação de todos esses artistas pela universidade, e não só da universidade, muita gente que é amador e é perfeitamente... né? Ótimo. Então eu acho assim que nós exportamos muita gente boa. Nossa orquestra sinfônica, quantas pessoas da orquestra foram embora para orquestras melhores? Tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Europa, né? Tocando, tem gente na Itália, quer dizer, eu falei Europa, mas tem muita gente na Alemanha, na Itália, na França, que saíram de Santa Maria, né? Tem artistas nossos que estão no Rio trabalhando em novelas, em peças, né? Quantas pessoas a gente já viu. Então,
nós somos, assim, fazedores de mentes culturais muito boas. Claro, claro. Falta quantos minutos? Agora são 6 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Falta 9 minutos pra gente, por causa que o protocolo do Instagram só permite 1 hora de live. Que daí depois a gente tem que começar de novo. Mas vamos aproveitar essa 1 hora de live, porque a Sara mandou uma pergunta. João gostaria de saber se a dona Ruth, como ela percebe o movimento cultural da cidade desde que o teatro foi inaugurado, e também como o público santamariense se envolve com a cultura, no caso do teatro. Eu gostaria que a senhora respondesse. Bom, eu acho que eu acabei de responder na minha manifestação anterior, né? Quando eu falei que é uma cidade de cultura, sim, que nós produzimos muitas pessoas ótimas, artistas ótimos. Agora, sobre o público que ela faz essa pergunta, eu acho assim, ó, João, nós sabemos perfeitamente, eu conheço perfeitamente o público de cada espetáculo, tá? Quando a gente traz, por exemplo, a nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria, né, que se apresentava uma vez por mês aqui, a gente conhece perfeitamente o público que vem assistir. São os alunos da música, claro que se interessam, são os pessoal que toca música, são, dependendo do programa, se é um programa mais erudito, vem as pessoas mais antigas, que eu digo um pouquinho de mais idade, né? Então, se a gente traz uma ópera, é um público especial que gosta de canto de ópera, eu adoro. Tem as músicas, por exemplo, quando vem os shows musicais, tu entrevistou a Débora, né? A Débora Rosa é maravilhosa, né? Ela tem o grupo dela musical. Maravilha! Ela lota esse teatro quando ela toca, né? Que ela traz as divas do rádio, as divas, todas as grandes cantoras que ela representa, e assim como ela, vários outros, eu estou dando só como um exemplo, né? Nós temos os grupos nativistas, que aí é um público muito específico nativista, né? Vem de bombacha. No início, no início, quando vinha, tinha um rapaz que tinha uma produtora, ele trazia uma vez por mês um grupo nativista. E era muito especial porque o pessoal chegava de bombacha, só não trazia o relho e o cavalo, mas vinham com chimarrão. Aí a gente pedia, olha, por favor, a gente não vai permitir que suba no teatro lá para assistir, porque claro, não tem como. Aí eles, mas por quê? Porque aqui não é um CTG e já houve uma até vez... pela higiene, pela limpeza, não E uma vez teve lá no início, quando a gente não tinha, no primeiro mês que a gente não tinha esses cuidados, a gente viu que alguém derrubou uma erva lá e grudou no tapete, foi um horror. Foi daí que a gente tomou essa decisão. Não pode subir, deixa aqui na hora do intervalo, tu dá uma chimarreada, né? Mas assim, então no início, no primeiro mês a gente teve assim algumas dificuldades para segurar isso aí, mas deu certo, né? Todo mundo agora respeita e sabe. E outra coisa do público, né? Se vem uma peça assim com um globável, tipo quando veio o Giannichini aqui, por exemplo, eu estou com umas fotos aqui na minha frente de todos os artistas que já passaram por aqui. Claro. Então tem muitos artistas. Então eu me lembro o Giannichini, que quando ele veio foi tanta gente, ele ficou 4 noites apresentando aqui uma peça, mas era tão lotado e tão cheio de gente, que era só porque ele era globável, né? Porque não era nem tão artista assim, né? Porque a gente tem muito artista, às vezes, que é muito melhor que os da Globo e não são tão reconhecidos, né? Isso é uma pena, eu sinto muito falta disso, que às vezes o pessoal vem quando tem esses globáveis, pagam às vezes uma fortuna, mas não vem quando tem alguém que é daqui do teatro, que às vezes faz, né, tem uma representação, uma peça muito boa, e às vezes não curte isso, né? Mas é isso, é assim em todos os teatros. Eu já sei porque a gente se informa por aí pelas outras cidades, e é a mesma coisa em Porto Alegre, em São Paulo, todos os diretores dizem a mesma coisa, né? Quando é pessoal local,
não representa tanto. E se vem algum globável, enche a casa. Né? Isso é uma realidade. Mas também, dona Ruth, nem é preciso a gente esclarecer qual é o motivo que a peça do Gianecchini lotou, não é? Porque todo mundo já sabe. Mas sabe o que é uma coisa? Eu gosto de Gianecchini, mas eu não sei, não é? Porque eu acho que dão muito papel de galã para ele, eu acho que deviam de variar outras coisas. Porque o ator não sabe fazer só aquele tipo que ele sabe fazer. Ele também sabe fazer outras coisas que pode servir de um desafio para ele. Sim, claro. E assim como ele, vários outros, né? Por exemplo, tu quer ver, ó, tô olhando aqui o nosso querido Paulo Otran, né? O falecido Paulo Otran, que é um dos melhores atores de teatro que eu já ouvi. Ele teve aqui em Santa Maria, no nosso teatro, 4 vezes, né? Então, todo ano ele vinha uma vez por ano aqui. E ele adorava, eu me lembro que ele deixou muitos depoimentos assim no livro, que a gente tem um livro dos depoimentos de todo mundo que vem de fora, né? Nós já temos 3 livros completamente cheios de depoimentos, coisa mais linda os depoimentos. E ele sempre dizia que ele sentia assim muita energia, que o nosso palco, tu já veio aqui, tu sabe, o nosso palco é direto com a primeira fileira, né? Fica assim... O artista fica quase respirando o calor do ser humano. Ele dizia, essa energia que esse público traz para o artista é muito importante, né? Porque a primeira fila ali estava sempre lotado, então ele disse que ele sentia aquela energia entrando dentro dele, que isso dava um conforto muito grande, né? Mas foi muito legal. A gente teve muita gente boa, Natália, estou olhando aqui, muita gente boa. Tony Ramos. Eva Vilma já teve, se eu não me engano. Quem? A Eva Vilma, teve aí? Sim, acho que. A Eva Vilma, o Antônio Fagundes, o Cássio Reis, aqui a Beth Coelho, que aliás outro dia deu uma entrevista numa engraçada, a Beth Coelho outro dia deu 2 vezes ela já fez isso. Uma entrevista lá em São Paulo, numa rede, não me lembro qual foi, da TV, e ela disse que os 2 grandes teatros que ela já visitou em toda a vida dela de atriz foi o Teatro São Pedro e o Teatro 13 de Maio de Santa Maria. Que maravilha! Que ela disse, me senti em casa. Comandado pela mãe e o outro comandado pela filha. Verdade. Brasil. E assim, nossa, Vera Fischer teve aqui, ó, também estou vendo, várias pessoas, gente do exterior também, né? Tivemos já vários músicos também de fora, e assim a gente foi. Tá chegando. Com certeza. Ó, falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Então, dona Ruth, eu quero lhe agradecer pela presença, pelo carinho. A gente poderia ficar aqui mais de 2, 3, 4 horas falando de teatro, de cultura, de tudo que já passou e que ainda vai passar pelo Teatro 13 de Maio, com certeza, assim que passar. Fico muito feliz por ter dado essa oportunidade, não só para mim, mas sim para todos que estão assistindo essa live de, sabe, relembrar o que tem de bom na nossa Santa Maria. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo a essa nossa live, que assistiram, que passaram por aqui. Faltam 20 segundos, quero lhe agradecer e vou deixar espaço para a senhora agora. Eu que agradeço muito o convite que tu fizeste para mim. Sempre é bom a gente falar e divulgar um pouquinho mais o teatro, né? Que é de todos. O teatro é aberto, é público, é para todo mundo. E dizer